Choro diante do anjo, você pode levar as minhas lágrimas. Coloca a vida em aberto. Coloca, rasga-se diante dele. Deus deu a cada um de nós um anjo da guarda. Me conduza, me ilumina, me coloca no caminho certo. Eu falo com ele todo dia de manhã. Era uma criança oncológica. Aí eu fiquei do lado dela e falei com o pessoal, traz o carrinho de parada, porque ele vai morrer agora. Que é isso, Filó? Os anjos já chegaram. Porque a nossa grande preocupação é somente os bens materiais. E a gente leva o que mesmo? Nada. Nós vamos falar um pouco sobre os anjos. Quem aqui tem em casa o catecismo da Igreja Católica? Então vocês poderão confirmar lá no número 328 que os anjos são uma realidade de fé, não é? Isso é real. E se a gente acompanhar na Sagrada Escritura, desde Gênesis até os Atos dos Apóstolos, nós temos a manifestação dos anjos e o auxílio dos anjos no grande projeto de salvação de Deus. Então, se vocês começarem a lembrar, lá desde Abraão, lembra quando Abraão ia sacrificar Isaac? Que o anjo segurou a mão de Abraão. Quando Sara, por um coração mais endurecido, fica com ciúme de Agar, que tinha tido um filho de Abraão, manda Agar para o deserto. Quem vai socorrer Agar e o filho é um anjo. Quando Daniel está na cova dos leões, quem vai para lá? O anjo. Quando aqueles jovens, aqueles 3 jovens, vocês vão encontrar lá que é o Sidraque, Misaque e Abidênago, está lá no livro de Daniel, que foram para a fornalha e que nada aconteceu, foram os anjos. Quando os anjos, é lindo, vale a pena vocês lerem no livro dos reis, né? Segundo livro dos reis, vale a pena vocês verem. Quando os anjos conversam com Eliseu, vou proteger Eliseu, vocês leram isso? Que lindo! Eliseu era um homem de Deus, e o rei da Síria queria pegar o rei de Jerusalém e matá-lo. Eliseu avisava, olha, ali tem uma emboscada, não vá para lá. Mas por que a gente não consegue pegar esse rei e matá-lo? O homem de Deus escuta tudo que você fala dentro do seu quarto e conta para ele. E quando Eliseu passa por uma emboscada, que está todo o exército para poder matá-lo, o servo que estava com Eliseu fala, mas e agora? O que vai fazer acontecer conosco? Eliseu fala com ele, mais numeroso do que todo esse exército é aquele que está conosco. Ele falou, mas quem? Aí Eliseu faz uma oração, Deus abre os olhos do servo e ele vê a multidão dos anjos com eles. E os anjos colocam todo o exército cego e eles passam. Quando Elias estava sem força, o anjo vai lá, prepara o pão, acorda Elias, fala, vamos Elias, come, Elias dorme, põe Elias de pé de novo. Quando os anjos avisam Zacarias que ele vai ser pai de João. Quando o anjo avisa Maria, e é o anjo Gabriel, que avisa Maria do nascimento de Jesus. Quando, vale a pena vocês lerem, que esse é Gabriel, vale a pena vocês lerem o livro de Tobias, para ver sobre o anjo Rafael, o anjo da cura. E quando vocês vão vendo que os anjos anunciam a grande alegria para os pastores, porque chegou Jesus. Depois, São José, que não tinha um minuto de sossego, está querendo dormir, acorda José, que eles vão pegar Maria, o menino, e eles vão para o Egito. Então todo o projeto de salvação, né? Quando Jesus está no deserto, que os anjos servem a ele no final. Então todo o projeto de salvação, Deus está presente, os anjos estão presentes. Quando anunciam a ressurreição lá, a Madalena que chega lá no sepulcro, os anjos estão assentados. E quando Pedro está preso, o anjo vai lá e tira Pedro da cadeia. E quando Filipe também, ele recebe a ordem para batizar um eunuco. Então os anjos nos acompanham. Acompanha todo o povo de Deus. Os anjos pertencem a Jesus, porque tudo foi criado para Ele, por Ele. Mas a cada um de nós foi entregue um anjo da guarda para nos conduzir. E nós precisamos de aprender a rezar sem pressa. Nós rezamos muito desesperadamente, não sabemos nem o que falamos, né? Mas hoje meu objetivo, quando eu pensei em falar com vocês sobre os anjos, né, quando foi solicitado isso, foi lembrar a vocês uma aparição recente. Há um século atrás é recente, há 100 anos atrás é recente, que a gente fala, esses anjos apareceram lá no Antigo Testamento, mas tem uma aparição que a gente não lembra, não guardou direito o que eles fizeram, que foi a aparição de 1916, de quem que eu estou falando? Do anjo de Portugal. O anjo de Portugal apareceu para os meninos
3 vezes, na primavera, no verão e no outono de 1916, para ensinar os meninos algumas verdades que não foram só para eles, é para cada um de... A gente lembra o que eles falaram? Filó nem lembrava que tinha anjo lá em Portugal. Eu lembro que Maria apareceu lá, mas o anjo? Vocês não lembram direito não, né? Mas vocês rezam o que o anjo ensinou. Quer ver? Na primeira aparição, olha o que o anjo disse. E como eu preciso de saber todas as letras que ele falou, que nós precisamos de pensar nelas, eu trouxe por escrito para vocês. O anjo fala com os meninos. Vocês imaginam 3 crianças. Chega aquele ser de luz, né? Como diz Lúcia, ele parecia um cristal. Imagina. E o anjo falou para eles 3 coisas inicialmente. Não temais. Não foi a mesma coisa que falaram para Maria? Não tenhais medo, não temais. Não temais. Vou ler tudo e depois nós vamos conversar sobre elas. Sou o anjo da paz. Orai comigo. E o anjo inclinou. Ele inclinou, colocou a testinha no chão. E o que os meninos fizeram? O que os meninos fizeram? Imitaram. Então olha a importância de um pai e de uma mãe. Que o que vocês fizeram, os meninos? Repetem. O anjo ajoelhou, colocou a testa no chão e falou: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, ele falou isso 3 vezes, fez os meninos repetirem 3 vezes. E depois ele disse uma frase: orai assim. Agora guarda bem isso. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Então vamos conversar. Então a primeira coisa é não temais. Por que a gente não precisa ter medo de nada? Aonde que está a base disso? Aonde? Por que eu não preciso ter medo? Todos nós aqui fomos batizados. Quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito e a gente passa a ser? Passa a ser? Filho de Deus. Se eu sou filho, eu não preciso ter medo. É igualzinho a gente vive, né? Igualzinho a gente vive com medo de... Porque confiamos profundamente nisso, né? Não tenhais medo. Por quê? Porque eu sou filho. Filho de Deus. Filho, qualquer filho não. Filho amado, cuidado, querido, desejado, sonhado. O dia que vocês entenderem que cada um de nós é um sonho de amor de Deus, quantas coisas serão curadas dentro do seu coração? Já parou e pensou isso? Porque quando eu pergunto para você quem você é, você responde com a sua profissão. Não foi isso que eu perguntei? Eu perguntei, quem é você? Você responder, eu sou um sonho de amor de Deus. Pode imaginar o que significa isso? Eu sou um sonho. Ele sonhou comigo, por isso eu existo. Por que nós estamos aqui? Porque Ele quer. Porque o amor dele nos sustenta cada um. Senão a gente não estava aqui. Só estamos aqui porque Ele nos ama. Então não tenhais medo. A segunda coisa que Ele vai falar é que Ele é o anjo da paz. Cada um de nós tem um anjo da guarda que precisa guardar. Não preocupe com o nome de anjo. Os nomes que conhecemos é Gabriel, Miguel e Rafael. O resto, se eu tenho um anjo da guarda, isso basta. E quando ele fala para rezar, ele fala, eu creio. E nós falamos, eu creio. Acreditar não é um pensamento e nem uma ideia. Acreditar é uma atitude, uma postura de vida, ok? Por que você não mata? Porque eu creio no Deus que disse, não matarás. Um Deus que nos ensinou que a linguagem que a gente vive é do amor. Amor a Ele, amor aos irmãos. Então eu não faço com o outro o que eu não faço comigo. Então todas as atitudes da nossa vida são baseadas nessa questão do eu creio. E eu não creio numa ideia. Eu creio numa pessoa que tem nome e sobrenome, Jesus de Nazaré. Eu creio. É isso que a gente tem que lembrar. A nossa fé tem que nos fazer ter uma atitude. Então eu creio. Depois o anjo fala, eu adoro. Quanto da adoração tem ocupado a vida de vocês? Quantos de vocês fazem adoração pelo menos uma vez por semana? E olha que somos cristãos. Tinha que levantar todo mundo e dizer, nós adoramos Jesus pelo menos uma vez por semana. Porque se a gente não adorar Jesus, nós vamos colocar um ídolo no lugar. Vai ser o eu, né? Nós temos que entender que existe o Criador, eu sou criatura, eu sou nada. Mas se eu não adorar, eu não vou aprender esse caminho.
Eu preciso adorar aquele que é o Senhor de todas as coisas, que nos criou. Prestem atenção nisso. A gente precisa aprender a se dobrar diante do único que é o Senhor. Não se dobre diante da loucura que está o mundo. Dobre diante de Deus, nosso Senhor. Nós temos que arrumar um horário para isso. Pelo menos uma vez por semana. Nas quintas-feiras, pelo menos. É pouco demais que eu estou falando, não? Estou mandando vocês adorar. Devia adorar todo dia, porque Ele é o nosso Senhor. Então temos que aprender a adorar. Um dia o Padre Pio estava andando com os padres e falou com eles assim: qual que é o nome do demônio? Vocês sabem? Pode arriscar. Qual é o nome do demônio? Lúcifer. Que mais? Aí Padre Pio falou: não é isso. Qual outro? Nada disso. Qual é o nome do demônio? O nome do demônio é eu. Eu quero, eu faço, eu posso, eu sou o demônio. Porque se eu não estou em Deus, eu estou em mim. Guardem isso, é duro, mas é Padre Pio, né? Aprendam isso. Por isso que o reino de Deus vem à força. Porque eu preciso diminuir, eu preciso domar o eu, que acho que é o mais importante de todos, gente. Deus, que é grande e maravilhoso, não se importa em ser humilde e ser o último. Nós que temos problema de ser grande. Nós somos pequenininhos e queremos ser grande, ser o mais importante, o mais especial, o mais visto, o mais olhado, o mais aplaudido. Deus não se importa com isso, porque Ele é aquele que Ele é, o onipotente. Nós não, aquilo que Jesus falou domingo, né? Então, se você quer ser o primeiro, seja o último. Se coloca a serviço do outro. Mas o anjo fala uma coisa maravilhosa: os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas súplicas. É só dos meninos? Não, isso é uma verdade para que eu e você entenda que aquele que fez os olhos enxerga, aquele que fez o ouvido escuta, está no Salmo. Então Deus, nada escapa que está acontecendo na sua vida aos olhos de Deus, nada. Mas o coração de Jesus e Maria estão atentos à voz da sua súplica. Nós precisamos aprender a pedir a pessoa certa. Precisamos conversar. O anjo veio avisar. Pode pedir, que Deus está atento a tudo que você fala. Porque a gente pensa assim: Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus não me ouve, Deus não escuta a minha oração. A gente não fala assim? Deus não está vendo a minha aflição. O que passa despercebido aos olhos de Deus? Nada. Mas a gente reage dessa forma? Claro que não. A gente vive aflito, nervoso, ansioso, tomando remédio para ansiedade, remédio para depressão, remédio para dormir, remédio para acordar. Mas a gente não confia em Deus, nosso Senhor. Precisamos confiar que tudo aquilo que eu peço em oração, Deus me escuta. Deus só tem sim para nós, vocês sabem disso? São 3 sims que Deus tem. O primeiro, tudo que a gente quer. Você fala com ele assim: me dá uma água. Ele fala: agora aqui, geladinha, você quer com gelo? Esse é o sim que todo mundo quer. O segundo é aquele que a gente fala com os meninos. O menino quer comer um doce antes do almoço. Você fala: você vai comer, primeiro você almoça, depois come o doce. Mas ele falou sim, só tem a ordem. E o terceiro é: claro que eu te dou. Você está querendo um carro? Claro que eu te dou. Mas eu vou te dar o que há de melhor. Eu não te dou esse, eu te dou o melhor que o que você está pedindo. Então, para viver isso, tem que confiar. Então, por isso que tudo na vida é uma atitude, né? Eu tenho que saber em quem que eu creio. A confiança, ela anda juntinho com a fé, porque é um caminho, gente, é um caminho. Então, para mim saber que eu fiz uma oração e o anjo me disse que o ouvido de Deus está atento, o ouvido de Nossa Senhora estão atentos a tudo que eu estou falando. E isso é para poder ver se acalma os nossos corações, não é? A segunda aparição do anjo foi em outono. Foi no outono. Não, desculpa, foi no verão. Primeiro foi primavera. E o anjo falou assim: olha que lindo. Ele falou: orai. Orai muito. É bem interessante porque a nossa consciência de rezar, né, às vezes é diferente da do anjo, claro. Porque às vezes a gente reza um terço e fala: nó, rezei demais hoje. Foi nem o rosário. Nó, rezei demais hoje. O que é orar muito? O que é estar sempre com os pensamentos em Deus? O que é estar sempre ligado em Deus?
em tudo ligado a Ele. Como que nós temos que ter uma disciplina para isso? Que a gente ainda reza muito mal. Se não é as irmãs aqui para acordar vocês para rezar de madrugada, a gente reza mal quando deita, ainda reza deitado no escuro. A gente não separa um horário do dia para começar. E aí ele fala assim: os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Presta atenção nessa frase. Os corações têm sobre vós desígnios de misericórdia. Orai constantemente ao Altíssimo, oferecei orações e sacrifícios. Então, Deus, Ele tem uma expectativa na vida de cada um de nós muito maior do que a gente sonha. Deus nos sonha e nos aceita como estamos, mas Ele tem um sonho de nos fazer maiores e melhores. Então a gente coloca muito limite à misericórdia de Deus, não é? A gente coloca regras para a misericórdia de Deus. Nós temos que deixar Deus ser Deus. Nós precisamos de aprender a entregar a nossa vida a Ele, como o anjo falou. Deus tem muitos desígnios para vocês de misericórdia. Até onde Deus pode levar alguém que se entrega a Ele? É inimaginável. Quando a gente se coloca à disposição dEle. Sabe quando o barro, não faz nenhuma resistência ao oleiro? O problema é que nós somos uma argila que muitas vezes dificultamos o trabalho das mãos de Deus em nós. Nós falamos que Ele não só pode até aqui, aqui eu faço. Mas ter a coragem de se entregar, de se abandonar, saber que Ele tem um desígnio para a vida de cada um, não é só sobre dos meninos, não. Qual é o desígnio que Deus tem para a sua vida? Quando Ele te criou, você já pensou nisso? Que Ele sonhou, que Ele insuflou o ar na sua narina, Ele tinha um propósito na criação da sua vida. O que nós estamos fazendo com isso? Se nós não temos tempo de adorar a Deus, eu vou adorar a mim mesmo? Se eu não coloco o reino de Deus na minha vida, eu coloco o meu reino, que é tudo eu, Eu quero, eu desejo, eu. Anular esse eu, aprender a expulsar o eu, para poder deixar que a glória de Deus se manifeste, para permitir que Deus faça na minha vida o que eu sou incapaz de pensar que Ele faria. Mas Deus nunca vai fazer isso. Você não sabe qual é o desígnio dEle para a sua vida. Qual é o desígnio? Um dia, quando estivermos diante de Deus, nós vamos entender que nesse projeto maravilhoso da salvação, que a gente não entende nada, que é mistério, o seu papel, o seu é fundamental para que esse projeto todo acontecesse. Filão, mas Deus não me pediu nada, você não sabe. Ele te deu um mundo para criar. Ele te deu um mundo, um pedaço de mundo que é só seu, que pode ser sua família, que pode ser sua vida, que pode ser o seu trabalho. Deus te deu uma porção do mundo para tomar conta. Como é que nós estamos fazendo isso? Como é que eu estou colocando o reino de Deus ali dentro? Como é que eu estou levando a palavra? Como é que eu estou permitindo ser moldada, usada, conduzida para que Deus faça a obra dele? Não a obra que eu quero que Ele faça, mas a obra que Ele quer fazer através de mim. Compreende a diferença disso? Porque a nossa visão é limitada, a gente fica tão preso no nosso ateliêzinho, pensando, mas eu quero isso. Deus falou, minha filha, eu quero tão mais que isso para você. Porque quem nos ama mais do que Ele existe? Claro que ninguém. Ele nos conhece, Ele nos fez, Ele foi o único que nos viu dentro do útero da nossa mãe, está escrito na palavra de Deus. Se a gente soltar as rédeas e falar, faça, e me leve para onde o Senhor sonhou quando o Senhor me criou, me conduza para onde o Senhor quiser, deixa Deus ser Deus. Deus tem um desígnio para a sua vida. Não impeça a ação de Deus na sua vida, não impeça. A gente vai rezar, repetir, só levando para Deus aquilo que a gente quer. Senhor, fulano está sem emprego, o outro está precisando disso, o outro está fazendo isso. Você já lá entrega e fala, o Senhor me criou, eu sou sua, faça aquilo que você sonhou. Isso é um escândalo, tem que ter coragem de fazer isso. Tem um teólogo que diz que só um doido faz isso, porque Deus está doido para alguém falar isso com ele. Se entrega nas mãos dele, deixa Ele te conduzir, deixa Ele te levar nas asas dele para onde Ele quiser. Não tenhais medo, não foi isso que o anjo falou? Não é para ter medo. Ele tem um desígnio de misericórdia e de amor para a sua vida. Você já pensou nisso? Fala, claro que não, nem lembrava que o anjo falou isso. Que alguém aqui lembrava que o anjo falou isso? Claro que não. Mas essas coisas são de uma preciosidade, de uma riqueza absurda. Imagina que quando os anjos falaram isso e falou, oferecei sacrifícios ao Altíssimo. Jacinta é uma coisinha especial, né, gente? Não sei se vocês leram a vida de Jacinta, de Francisco. Alguém de vocês leu a vida deles?
A nossa igreja tem uma riqueza absurda que a gente não lê. E a vida de Jacinta é uma coisa apaixonante. Aquela menina tão pequenininha que falava que ela ficou tão impressionada porque eles tiveram a visão do inferno, tão impressionada que ela começou a oferecer sacrifícios. Então eles faziam muito jejum, eles iam levar o rebanho e eles iam em jejum, eles davam comida dele para os meninos que passavam, ficavam sem comer. Ela pegava aquelas frutinhas que tinham um monte de espinho, segurava uma na mão e apertava o dia inteirinho e falava com Jesus assim: isso aqui é para que alguém não vá para o inferno hoje. Uma criança. E nós, quando eu falo assim, vamos fazer um jejum, eu falo: filó, fica sem comer hoje? Não, minha filha, só um pedacinho da manhã, gente. Dá para tomar uma aguinha, comer um pãozinho seco. Como que para nós fazer sacrifício por uma alma pecadora? Imagina, estou custando cuidar da minha. É porque a gente não tem a dimensão que somos um corpo, né? E que nós temos que cuidar de uns dos outros. Vocês imaginam tanto que a gente está pelejando para caminhar na vida. Porque o nosso caminho espiritual, ele é muito, eu falo com Jesus, é muito longo, Senhor, por tempo curto que o Senhor nos deu de vida. Até aprender tudo, já chamou. Mas nem comecei a aprender a rezar, Deus falou: vão, fiz nada ainda. Então Jacinta, quando adoece, né? Quando adoece e ela está em Fátima, ela fala com Jesus: eu ainda sou capaz de sofrer mais um pouquinho para salvar os pecadores. Fico imaginando quantos de nós daríamos conta de falar isso. Na hora da dor, do sofrimento, falar: eu dou conta de sofrer mais um pouquinho para salvar alguém. A gente fica lá brigando com Deus: por que você fez isso comigo? Por que eu estou doente? Não é assim? Já não é capaz de pensar nesse ponto do sofrimento. Aí Jacinta falou com ele assim: eu ainda dou conta de sofrer mais um pouquinho. Aí ela é transferida sozinha para Portugal, para o hospital de Lisboa. Sozinha, uma menina. Claro que Deus estava junto, claro que o anjo estava com ela, claro que Nossa Senhora estava com ela, claro. Mas a mãe não pôde ir. E aquela menina pequenininha foi. Falei: filho, isso não existe mais. Existe. Recentemente lá na igreja, lá em Belo Horizonte, nós acompanhamos uma menininha, Juju, uma menina de 9 anos que teve um tumor cerebral. E perto dos 11, foi quando ela morreu, ela já estava cega. E um dia na missa ela pediu ao padre o microfone. Quase matou a igreja. Porque ela disse: eu falei para Jesus que eu posso sofrer um pouco mais para salvar alguns pecadores. Fez a igreja inteira chorar de vergonha. Estava cega, na cadeira de roda, e disse: eu posso sofrer um pouco mais para salvar os pecadores. Então nós temos que ter essa consciência que a nossa atitude ajuda na salvação de tantas almas. Então pergunta para Jesus: o que eu posso oferecer? Se o Senhor me sonha, se o Senhor tem um desígnio de amor e misericórdia, pergunta para Ele assim amanhã: como é que o Senhor me sonha hoje? Pergunta para Ele: como é que o Senhor me sonha hoje? O que eu posso fazer contigo e o que eu posso fazer por ti? Perguntem isso para Jesus todo dia. O Senhor tem um desígnio de amor e misericórdia para a minha vida. O que eu posso fazer por ti? E o que eu posso fazer contigo? Pergunta para Ele. Quanto? Como é que o Senhor tem me sonhado hoje? Experimenta essas coisas. Experimenta, porque a gente tem a nossa relação é com um Deus vivo. O nosso Deus é vivo. Nós podemos conversar com Ele igual nós estamos conversando aqui. Não vamos escutar dessa mesma maneira, mas Ele é vivo. Essa consciência que os olhos de Deus estão sobre nós. E que desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é sozinho. Guardem isso. Desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só. Então pensem que Deus está atento às orações. E que Deus tem um desígnio de amor e misericórdia para a vida de cada um de nós. Porque Deus nos sonha muito maiores do que a gente ousou sonhar. Porque nós somos filhos do Altíssimo, gente. Nós somos filhos de Deus. Filho de Deus é filho de Deus. Nós temos que carregar uma dignidade. Filho de Deus não se arrasta. Filho de Deus anda com firmeza, porque sabe que é filho do Altíssimo, porque sabe que é amado. Aquele que não sabe que é amado anda de qualquer jeito. Mas o anjo disse: Deus tem um desígnio de amor e de misericórdia para a vida de cada um de vocês. Se a sua vida não está andando como você gostaria, apresenta ela para o Senhor. Vai lá adorá-lo, vai lá contar para Ele, resolve isso com Ele. Nós temos quantos salmos na Bíblia? 150 salmos, muito bem.
Metade dos salmos são de reclamação, ok? Nós podemos ser murmurandos, porque esse povo que fica murmurando, os murmurantes. Deus não gosta de filhos murmurentos, ok? Mas nós podemos reclamar, porque reclamar eu reclamo com Ele. Então eu não murmurar, eu falo mal dele, eu falo, viu o que ele fez comigo? Mas se eu reclamo, eu vou lá no Santíssimo e falo com ele, Jesus, o senhor viu isso? Não está bom. O senhor viu o que está acontecendo na minha vida? Não está bom. Aonde que eu estou fazendo errado? Conta para mim. Aonde que eu não pedi opinião ao Senhor? Aonde que eu fiz errado? Fala com Ele. Mas todo salmo, se vocês lerem, eles terminam com um voto de confiança em Deus. Então eu falo com Ele, a minha vida está ruim, mas eu creio que o Senhor pode transformar todas as coisas. Aí você pode ir embora. Você entregou? Pode ir embora, sossegar, não tem que preocupar com mais nada. Primeiro que você é filha dele, amada, querida, sonhada, desejada. E uma coisa mais linda, né, gente? A gente tem que caminhar com essa consciência. Nós viemos do amor e nós voltamos para o amor. Há um Deus que te espera. Você já pensou nisso? Deus me espera. Já imaginou que Ele aguarda por cada um de nós? Isso é uma coisa encantadora. Quando eu imagino que Ele me espera, porque na verdade a nossa morte é o momento do nosso retorno. Essa Jacinta, o livro dela é encantador, a gente tem que ler. Santa, tão nova, por quê? Porque viveu as coisas de Deus, não é? Então, o Francisco, ele ficou tão impressionado com Jesus, ele achou Jesus tão triste, que ele falou com Lúcia assim, ô Lúcia, Nossa Senhora falou que você que tem que ficar, então para mim estudar não faz a menor diferença, então eu não vou para a escola, a gente sai fingindo que vai para a escola, você tem que estudar, porque ela falou que eu preciso de você aqui mais um tempo, uns 90 anos a mais, claro, mas eu vou ficar lá fazendo companhia para Jesus. No período que Lúcia ficava na escola, ele ficava fazendo adoração ao Santíssimo, mais ou menos 4 horas por dia. A conversa deles na hora da morte é uma das coisas mais apaixonantes. Francisco está para morrer, manda chamar Lúcia, se vocês forem fácil, vocês vão ver que as casas é pertinho. Aí chega a Lúcia correndo de madrugada na casa de Francisco, e ela fala assim, você já está indo? Como se estivessem viajar, você já está indo? Ele falou, não, acho que daqui a pouquinho. Criança conversando, uma coisa apaixonante. E falou assim, eu mandei te chamar aqui para ver se você lembra de algum pecado que eu fiz nos últimos dias, porque eu não estou lembrando. Ela falou, eu não sou boa de lembrar disso não, acorda a Jacinta para saber se você pecou, porque eu acho que você respondeu sua mãe outro dia. Então chama o padre, acorda o padre para me confessar. Olha a consciência dos meninos. Aí Lúcia fala com ele assim, ô Francisco, quando você chegar lá diante de Nosso Senhor, você dá minhas recomendações a ele, Nossa Senhora, e fala com ele de mim, de todo mundo, fala com ele do Papa, fala disso, daquilo, deu um monte de lista para Francisco. Francisco falou, ô Lúcia aqui, você manda isso para Jacinta, eu não vou guardar nada, e quando eu encontrar com o Nosso Senhor, eu vou ficar falando nada da cabeça dele, eu só vou fazer companhia para ele. Olha que conversa mais apaixonante. Olha, a mesma consciência que nós temos quando fala, você está para morrer, fala o quê? Misericórdia ou não? Igualzinho, é igualzinho, mesma coisa. Bem, e a última aparição do anjo, que foi em outubro, foi a última de 1916, depois Nossa Senhora aparece a 13 de maio, na Cova da Iria, em 1917, lembram? Essa é mais densa, gente, essa é maravilhosa. Imagina, o anjo chega, olha a cena, carregando o cálice e a hóstia que pingava sangue dentro do cálice. Imagina isso. Aí o anjo deixa no ar o cálice com o sangue gotejando da hóstia no ar, suspenso, e ele prostra no chão com os meninos. Olha, isso aqui é todo o mistério da Trindade, é um mistério eucarístico. Você imagina aquelas crianças vendo uma hóstia pairando no ar com um cálice, e o cálice derramando sangue no cálice, vocês imaginam? Aí ele prostra com os meninos e reza, faz os meninos rezar 3 vezes, vocês devem saber de cor. Eu é que não sei de cor. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão
dos pobres pecadores. Isso as crianças rezaram 3 vezes. Aí ele pegou o corpo, a hóstia, e deu para Lúcia, e pegou o cálice com o sangue e dividiu para Jacinta e Francisco. Então vocês imaginem isso aqui, que a gente, quando eu vejo isso, eu fico vendo que são coisas que a gente precisa pensar, porque o anjo revelou, e os mistérios eucarísticos estão aí, livro, está tudo documentado para que a gente tenha consciência. E hoje a gente precisa repensar diante disso. Qual é a minha atitude diante da igreja quando eu vou comungar? Quando eu vou receber corpo, sangue, alma e divindade de um Deus? O mesmo que me criou, que está atento a mim, que tem desígnio de amor na minha vida, é o mesmo que me alimenta. Como é que eu vou comungar? Qual a preocupação que eu tenho se eu estou com a confissão em dia? Melhor nem falar no assunto, mas eu preciso falar. Nós temos que confessar pelo menos uma vez por mês, não é por ano não, é por mês. Do mesmo jeito que a gente toma banho, tem que tomar banho na alma. E a gente vai comungar despreocupadamente. E a alma não está preparada para poder recebê-lo. Às vezes eu estou em pecado mortal. Isso não é uma brincadeira, é o maior tesouro que nós temos na igreja, Jesus vivo. O dia que a gente acreditar que Ele está vivo no sacrário, igual o anjo colocou aqui, as igrejas não vão caber de gente. Para ir lá ter 1 minuto com Ele, conversar com Ele. Ele fica lá sozinho, ninguém passa. É a 8ª dor de Nossa Senhora, que Jesus não é visitado. Presta atenção com que roupa eu entro na igreja. Qual que é a postura minha diante de Jesus? Como é que eu comungo? E o que eu faço quando eu recebo a Eucaristia? Às vezes o pessoal comunga e sai andando. Esquece uma coisa que se chama ação de graças. É importantíssimo, depois que você recebeu Jesus vivo, dizer pelo menos muito obrigado por vir aqui em mim, nessa imundície que sou, para vir aqui para poder me transformar. Como é que nós vamos entender isso? Como é que Jesus vai conseguir ter desígnio de misericórdia, de amor por nós, se a gente não faz a nossa parte? Como é que se a gente não levanta o passo em direção a que Ele nos propõe, que é a eternidade? A gente não toma uma atitude, a gente corre atrás das coisas perecíveis do mundo, mas não trabalhamos para aquilo que é infinito e com valor incalculável. Quando Deus está cuidando da nossa alma, nós somos corpo e alma. Cuidamos muito do corpo, mas a alma fica bem a desejar. Nós precisamos investir na nossa vida espiritual, porque a realidade espiritual ela é real. Pode imaginar quantos anjos devem estar por aqui? Deve ser uma coisa louca. Nós não prestamos atenção nessas coisas. Nós precisamos começar a prestar atenção que eu não posso ir à Eucaristia de qualquer forma. A gente como ministro está passando, o povo está sentado, eu fico parado na frente do povo, porque eu sou muito chato, fico de pé, porque estamos diante de Deus vivo. O povo continua sentado olhando o celular, mexendo chicletes. É de chorar, com tanta indiferença com que Jesus é tratado, que a gente acha que está recebendo um pão. Se vocês lerem, as mãos dos sacerdotes, elas são abençoadas. Eles foram preparados para tocar. Quando eles elevam a hóstia, os anjos ajudam eles a segurarem. Eles seguram os braços dos sacerdotes, que a gente não vê. E nós entramos numa fila de comunhão, como se estivesse com todo mundo indo, estou indo também ganhar um brinde. É Jesus, é corpo, sangue, alma e divindade. É preciso se preparar, é o encontro mais sério da nossa vida. É o Senhor absoluto da nossa vida. Olha o que o anjo ficou prostrado. Ele mostrou o cálice e a hóstia pingando sangue, e que vem nos alimentar. E nós vamos sem menor preparo. Isso é gravíssimo. Nós não podemos brincar com isso. Se a gente não tiver com a vida em dia, não comunga. Não comunguem. Vá até um sacerdote, faça o banho da sua alma, para depois receber Jesus. Não é uma brincadeira a nossa vida espiritual. Não é porque todo mundo está comungando que eu entro na fila. E existe roupa para tudo nesse mundo. Existe roupa para você estar no hospital trabalhando. Ano passado, ano retrasado, chegou uma residente com roupinha de jogadora de tênis. Linda, a roupa de jogadora de tênis é linda. Não para trabalhar no hospital. Falei, querida, a roupa é essa aqui, ó, de bloco cirúrgico. Porque já que não trouxe uma roupa adequada, é essa. Tem roupa para cada lugar. Tem roupa para o hospital, tem roupa para o boteco, tem roupa para a igreja, tem roupa para cada lugar. Mas eu não vou para a igreja com a roupa que eu vou receber o corpo de Deus. Prestem atenção nos nossos atos.
Prestem atenção, como é que eu entro numa igreja? Não estou entrando dentro de um shopping center. Prestem atenção. Se o anjo se prostrou, olha como nós estamos caminhando na fila da Eucaristia para receber Deus vivo. Então, essa realidade está aí para nós, foi revelada. Isso foi revelado em 1916, foi ontem, né? Bem pouquinho, por isso que muita gente não sabe, né? Porque é recente. 1916 isso foi revelado. O anjo veio, revelou isso para os meninos e preparou os meninos, colocou os meninos dentro desse mistério da Santíssima Trindade e no mistério eucarístico. Deus deu a cada um de nós um anjo da guarda. E eu espero que vocês ensinem os filhos de vocês que a gente reza a oração do anjo não é na hora de dormir, não. Porque na hora de dormir o menino já está dormindo, o anjo pode até dormir. Mas não é assim? Não, doutora, a gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, a oração do anjo. Na hora de dormir, gente. Reza na hora de dormir, mas antes do menino pôr o pé no chão, que é um santo, a gente já reza a oração do anjo da guarda. Porque a gente não presta atenção na oração. A gente faz tudo muito depressa. Então a oração é assim: santo anjo, ok? E é do Senhor. Ele é de quem? Ele é de Deus. Os anjos pertencem a Jesus. E Ele deu o anjo para todos aqueles que Ele cuida e ama para o projeto de salvação. Se Ele permaneceu conosco para a Eucaristia, para já não se perder, Ele ainda põe um anjo do nosso lado para nos conduzir. Então a primeira frase que você falou é: santo anjo, meu zeloso guardador. Ele está por sua conta, Ele toma conta de você. Ele tem um minuto de sossego. Ele cuida de você. Se a ti me confiou a piedade, Deus confiou a minha vida a você. Ó, a responsabilidade desse coitado. Presta atenção no trabalho que alguns anjos têm, mais que o normal. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre. E é verdade que a gente fala isso? Me conduza, me ilumina, me coloca no caminho certo. Eu falo com ele todo dia de manhã. Se eu não estiver entendendo o que eu estou falando, bate na minha cara, fala: aqui, Filó, para cá. Para a direita ou para a esquerda, fala. Me coloca no caminho de Deus, não me deixa me perder, porque o caminho de Deus é estreito. Não é fácil imitar Jesus, não é fácil seguir os passos de Jesus, não é fácil ficar no caminho dele todos os dias. Não é brincadeira ter a disciplina de oração, porque tudo isso é graça de Deus. Nós não conseguimos nenhum progresso espiritual sem a graça de Deus, nosso Senhor. É real, é real. Quem dera Deus nos desse a graça de morrer como São José. É difícil, porque ele morreu na companhia de Jesus e Maria, né? Foi assim que São José morreu, na companhia de Jesus e Maria. Isso para nós é difícil, mas que a gente tivesse a graça de morrer na companhia pelo menos do nosso anjo da guarda, que ele estivesse conosco segurando nossa mão e falando: não tenhais medo, você filho amado, seu pai te espera, ele está te esperando, tem uma festa lá que você vai chegar. Deus permita, como uma criança que um dia lá no hospital, quando eu passei perto dela, ela falou comigo assim: tia Filó, você viu quem chegou? Eu olhei para o CTI, quem chegou, gente? Ninguém, né? Eu falei: não, bem, quem chegou? Ele falou: aqui está cheio de anjos, você está vendo? Claro que não. Era uma criança oncológica. Aí eu fiquei do lado dela e falei com o pessoal: traz o carrinho de parada, porque ele vai morrer agora. Que é isso, Filó? Os anjos já chegaram. Falei: nós vamos perder, porque os anjos já chegaram. E é claro que nos anjos levaram, né? Para ele foi melhor, incomparavelmente. Mas é ter essa coragem. Imagina a pureza de uma criança dessa para poder falar comigo: você viu quem está aqui? Os anjos estão aqui nos acompanhando para poder, porque eles têm que devolver, a missão deles encerra quando eles não entregarem a Jesus. Falar: entregue, essa vida não se perdeu, porque eu lutei bravamente para ajudá-lo a permanecer no caminho de Deus. Então nós somos muito premiados, muito presenteados. Deus cuida demais de nós. Precisamos pedir a Ele a graça de abrir os olhos para ver, estar atento com o nosso ouvido para ouvir. Mas não adianta ter os olhos para ver, o ouvido para ouvir, se eu não tenho um coração que obedece. Então a gente precisa pedir a Deus todos os dias: abre meus olhos para ver a vossa santíssima vontade, abre o meu ouvido para que eu escute, e me dê um coração disposto a obedecer. Que eu possa acreditar, Senhor, que tudo o Senhor escuta, a cada súplica, a cada angústia do meu coração. O Senhor está atento.
e que o Senhor tem um desígnio muito maior do que eu ousei sonhar. Antes de encerrarmos, guarde esta verdade no coração. Deus nunca nos deixa caminhar sozinhos. Enquanto muitas vezes pensamos que estamos abandonados, o céu trabalha silenciosamente em nosso favor. O Senhor nos cerca com seu amor, nos acompanha por meio dos santos anjos e continua conduzindo nossa história com infinita misericórdia. Talvez hoje você não compreenda o motivo das lutas, das esperas ou das lágrimas, mas Deus já conhece o final da sua caminhada e preparou um caminho de esperança para você. Lembre-se, você não é um acidente da vida, você é um sonho de amor de Deus. Ele o criou com um propósito. Conhece cada oração feita em silêncio, cada lágrima derramada e cada batalha travada no segredo do seu coração. Confie mais, entregue-se mais. Deixe que Deus realize em sua vida o plano que Ele sonhou desde toda a eternidade. Quando colocamos nossa vida nas mãos do Senhor, descobrimos que sua vontade é sempre perfeita, sempre amorosa e sempre capaz de nos conduzir à verdadeira paz. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa redescobrir que nunca está sozinho e que Deus continua cuidando de cada detalhe da sua vida. Deixe também o seu like para que esta palavra alcance ainda mais pessoas. E se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal. Que os santos anjos do Senhor guardem seus passos, que Nossa Senhora interceda por você e que Deus derrame sobre sua vida a paz, a força e a esperança que jamais passam. Que Deus o abençoe. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu santo anjo da guarda, fiel companheiro que Deus escolheu para caminhar ao meu lado, desde o primeiro instante da minha vida. Hoje me coloco diante de você com o coração aberto e cheio de confiança. Obrigada por todas as vezes em que me protegeu dos perigos que eu nem percebi, por todas as ocasiões em que iluminou meus pensamentos, fortaleceu minha fé e me conduziu pelos caminhos do bem. Quantas vezes você me livrou do mal sem que eu soubesse. Por isso, hoje quero agradecer por sua presença constante e silenciosa. Santo anjo do Senhor, ajude-me a viver na vontade de Deus. Ilumine minha mente para que eu faça escolhas sábias. Fortaleça meu coração para vencer as tentações e conduza meus passos para longe de tudo aquilo que me afasta do Senhor. Quando eu estiver desanimado, lembre-me de que Deus nunca me abandona. Quando o medo tomar conta do meu coração, segura minha mão e recorde-me de que sou filho amado do Pai. Quando eu cair, ajuda-me a levantar com humildade e coragem. Quando eu estiver perdido, mostre-me o caminho que conduz à paz, à verdadeira santidade. Afaste de mim todo mal, toda armadilha do inimigo, toda angústia, toda ansiedade e toda tristeza que tentam roubar a esperança da minha alma. Cubra minha casa, minha família e todas as pessoas que amo com a proteção que vem do céu. Ensina-me a ouvir a voz de Deus no silêncio do coração. Ajuda-me a confiar nos planos do Senhor, mesmo quando eu não compreender o que está acontecendo. Que eu nunca caminhe guiado pelo orgulho ou pela vontade própria, mas sempre pela luz do Espírito Santo. Meu anjo da guarda, permaneça ao meu lado durante este dia e em todos os dias da minha vida. Seja meu defensor nas batalhas espirituais, meu conselheiro nas decisões difíceis, e meu companheiro até o momento em que eu encontrar o Senhor face a face. E quando chegar o dia da minha partida desta vida, conduza minha alma com segurança até a presença de Jesus, para que eu possa contemplar eternamente o amor daquele que me criou, me salvou e jamais deixou de cuidar de mim. Santo anjo da guarda, rogai por mim. Guardai-me, iluminai-me, protegei-me e conduzi-me sempre para mais perto de Deus. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Insista. E quanto pior for o problema, mais você grita. Mais insista. E Ele responderá. É extraordinário isso. Hoje Ele veio até nós. Vai encontrar o quê? Que fé Ele encontra em nós? Que fé? Antes de falar com vocês da palavra que nós vamos ler hoje, eu queria saber quantos de vocês conhecem ou têm esse livro, Aos Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria. Muito pouca gente, né? Isso é um livro para se ter. Isso aqui são as mensagens que Nossa Senhora dava ao sacerdote, movimento sacerdotal mariano, que a gente reza todo mês, né? A gente lê. E Nossa Senhora fala que ela é tão delicada, tão doce, que eu olhei esse livro inteiro. Vocês veem que o meu livro é um estado, né? Que esse livro é espetacular. E aqui somente 4 vezes, em 4 anos, ela comenta do dia 7 de outubro, que hoje é o dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Então eu queria trazer aqui para vocês, ela falando que o rosário, a força que é rezar o terço. Então ela fala o quanto que essa oração é poderosa. E ela fala que nós temos ela fala assim, tendes necessidade de usar uma arma segura e invencível. Esta arma é a vossa oração. E são palavras dela. Trouxe para que vocês possam ver, né? Então ela fala que a oração tem uma poderosa força capaz de suscitar reações em cadeias para o bem, mais forte do que as reações atômicas. Imaginou isso? E ela fala que a oração predileta dela é o Santo Terço. E aqui ela fala, por que o Santo Terço é tão eficaz? Porque é uma oração simples, humilde, e vos forma espiritualmente na pequenez, na mansidão, na simplicidade do coração. Que Satanás hoje está trabalhando no mundo através do espírito de soberba e de rebelião contra Deus, né? Então ele fala que ele tem pavor daqueles que seguem a ela pelo caminho da pequenez e de humildade, mas que a gente não precisa preocupar, não. Ela fala, eu irei acorrentá-lo, somente com um terço. Já tem para a profecia que eu irei pisar na cabeça dele. Escandaloso, né? Eu irei vencer. Ai, que delícia. Deixa ele brincando, achando que está mandando no mundo. Ela fala, não se preocupem, não achem que não está acontecendo nada, porque todos os dias eu trabalho de forma silenciosa. É linda, ela fala que à medida que a gente reza, a gente é introduzido na compreensão do mistério de amor, e ela fala que nós somos formados pela perfeita glória de Deus, Pai, quando a gente repete o Pai Nosso. E somos formados na adoração contínua da Santíssima Trindade, porque cada vez que termina o mistério, a gente fala glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, é lindo, não é lindo? Então, aquela fala da volta de Jesus, que coisa extraordinária. Ela fala de como é que nós vamos ver essa glória dele, a gente querer morrer, né? Ela fala como é que ele vai chegar, né? Então, assim, é lindo, acho que vocês... ela fala que a gente precisa confiar, né? Que ela é, na verdade, a nossa defensora. Que não existe ninguém como ela para poder... Que Deus não nega nenhum pedido a ela. Que tudo que a gente pedir, através do terço, nós vamos conseguir. Que ela é a onipotência suplicante. Então, precisa que a gente peça a Jesus que aumente a nossa fé. Que a gente não pense que está só rezando um terço. Não, nós estamos com a arma mais poderosa que existe nas mãos. Então, eu trouxe isso aqui para vocês. Ela fala, a gente acha que não tem mais nada para fazer por esse mundo, que esse mundo está perdido, que isso é uma estratégia do demônio, a gente achar que ele já ganhou o mundo. É uma enganação, não é? Que mesmo que esteja tudo virado do avesso, o poder que tem quando a gente reza o terço, da conversão de quantas pessoas a gente consegue trazer através da oração do terço. Que nada é perdido, não tem nenhuma situação impossível quando a gente reza o terço. Então eu trouxe isso para que a gente não desista de rezar o terço. Quando ela fala para a gente não, e ela manda a gente levantar os olhos para o céu, ela fala, não desistam, confie, reze o terço, não deixe de rezar. O ideal é que a gente rezasse o rosário, mas que pelo menos o terço, que ela fala que é do céu mesmo que virá o socorro,
E aqui ela fala que Jesus virá num lindo cavalo branco do seu divino poder. Ela fala, vai ser um escândalo, né? Então, quem puder, aqui nessa lojinha deve ter esse livro. Esse livro é extraordinário. Leiam. São muitas mensagens dela e vale a pena que vocês possam ler. Eu trouxe para que vocês conheçam esse livro. E hoje é dia dela, de Nossa Senhora do Rosário, né? Porque foi dado a ela, o padre deve ter explicado, ter ganho aquela batalha. E são as batalhas todas da nossa vida que ela vai ganhar. Nunca duvidem. Traga para ela todas as batalhas que vocês tiverem que vencer. E ela vencerá. Ela falou aqui. São muitas batalhas da sua vida. Então, quando o demônio quiser trazer para você desânimo, falar, não adianta, seja caso perdido. Fala, não, tem uma onipotência suplicante. Eu rezo o terço, ela faz o resto. E ela fala, seja o que for mais difícil, peça. Então, eu trouxe isso aqui para que vocês não desistam de rezar o terço. Vocês tenham a graça de Nossa Senhora de rezar, se possível, o rosário. Se não puder, pelo menos um terço todos os dias. Foi o que ela pediu em Fátima, tem um século, né? Que lê o mistério da nossa redenção. Muito bem. Então, não deixem, né, se alguém fotografou ou não, mas esses livros vocês encontram, não tem dificuldade não, né? Muito bem. Nós vamos pensar aqui num versículo de Lucas, do Evangelho de domingo, capítulo 17. Quando os discípulos, está no versículo 5, para quem quiser acompanhar, quando os discípulos estão reunidos com Jesus e falam assim com ele, aumenta em nós a fé. Eles não pediram, nos dê a fé, que hoje é a mesma coisa que a gente está pedindo a Jesus. A fé foi um dom, né? A fé é um dom sobrenatural, que nos foi dada que dia? Quando que a fé foi dada? Filho, eu não recebi isso não, recebeu de graça. Quando? No batismo nós recebemos a fé. Pode ser que a gente tenha guardado ele, né? Guardado, enterrado, e não cultivado isso. É uma opção, ter feito tudo isso. Mas quando os discípulos falam isso com Jesus, aumenta, Senhor, a minha fé. Eu quero caminhar com vocês em 4 passagens da Bíblia, que Jesus vai nos ensinando a confiar em Deus, cada vez mais, a ter uma confiança, uma entrega, porque a fé, acreditar, eu tenho fé em alguém, ok? Eu tenho fé em ideia, eu tenho fé numa pessoa, é uma troca, né? Eu tenho que confiar. A fé é uma aliança de amor, não é? Eu confio, eu faço uma aliança com aquele que não vai me trair, aquele que eu posso depositar todo o meu amor, aquele que eu posso me entregar, porque ele é firme, ele é de confiança, e ele, por uma outra tradução, ele é um apoio sólido. Aonde que eu estou? Onde que eu me sustento? É nele. Ele é a minha segurança, ele é a minha estabilidade. Então isso é fé, e fé é sinônimo de confiança. Então tem 4 passagens aqui que Jesus vai ensinando os discípulos e automaticamente vai nos ensinando. A primeira, se alguém quiser abrir, está no Evangelho de João, no capítulo 9. Todos vocês vão lembrar disso. Quando eles encontram um cego de nascença, lembra? Quando eles passaram, eles viram um homem cego de nascença. E já os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Quem que pecou? E Jesus fala, nem os pais, nem ele, mas é para que seja manifestada a obra de Deus. Então é tão interessante, né? Que Jesus chega perto dele e fala assim. Jesus pega a lama, pega o barro, faz uma lama, aplica nos olhos dele e fala assim, vai lavar-te na piscina de Siloé. Ele foi, lavou e voltou, enxergando. O que isso é para nós? Se a gente não pegar a palavra, não tentar ajudá-la para a nossa vida, não caminhamos. Eu fico pensando, qual de nós, em algumas situações na vida, estamos igual a esse homem cego? Não vê para que lado ir, não vê que decisão tomar, cego. Mas quantos de nós fazemos aquilo que o Senhor nos diz? Imagina, o que tinha essa água para ela poder ficar curado os olhos desse homem? Nada, era uma água. Se tivesse um colírio, né, que foi manipulado, um colírio feito por alguém chique, um alquimista, um sábio, mas Jesus fez uma lama e mandou ele numa piscina lavar os olhos. Como é que chamava a piscina? O que significa Siloé? Enviado. Se Jesus não tivesse sido enviado até nós, ninguém poderia nos libertar dos nossos pecados.
Esse homem foi até Siloé, e lá ele se lavou. Nós precisamos de ir até ele, para que a gente também seja lavado. Precisamos de ir até ele na confissão. Precisamos mostrar para ele a nossa história, a nossa vida, e falar: lava-me, Senhor. Preciso da sua água, da sua misericórdia, para que a minha vida seja transformada, para que eu possa enxergar. Tira minha cegueira e me faça ver. Me ajuda a ter um ouvido disposto a te ouvir e a te obedecer. Ouvir significa obediência. Eu tenho que ouvir para fazer. Esse homem foi, eu nunca tinha visto Jesus, e ele obedeceu. Me ajuda a ver, Senhor. Quantas situações da nossa vida a gente não enxerga. Esse homem confiou em tudo que ele falou e obedeceu. E eu fico imaginando o quanto que nós somos relutantes. Deus fala, será? Só está certo mesmo? Qual garantia que me dá? Ele obedeceu. Senhor, aumenta a nossa fé. Me ajuda a confiar. Quando o Senhor disser uma palavra, que eu entenda que isso é fonte de vida para mim, me ajude abra meu ouvido para que eu possa ouvir. Me dê um coração disposto a te obedecer. Como esse homem que foi até Siloé. Que bom que o Senhor veio. Que bom que o Senhor veio até nós, na nossa vida, na nossa história, nos curar, transformar a nossa história. Que bom que o Senhor nos tirou do reino do pecado, nos libertou de Satanás, nos levou para o reino de luz, um reino de Deus que é eterno. Se Ele não tivesse vindo, se Ele não tivesse sido o grande enviado, o que seria de nós? Ele que veio nos libertar, Ele que veio transformar a nossa história, tirar a gente dessa miséria e fazer de nós filhos do Altíssimo. Imagina nós saindo do nada para virar filho de rei. Não tomamos consciência disso não, mas nos tornamos filhos de rei. Então, essa é a primeira. Vamos pedir a Jesus: aumenta a minha fé, me ajuda a confiar, quando eu sei que aquilo é uma ordem sua, me ajuda a confiar e a obedecer. Me ajude como São José, que obedecia prontamente. São José, além de obedecer, ele tinha uma prontidão, ele cumpria. Me ajuda, como todos, como Maria que obedeceu. Me ajuda, como Abraão, que o Senhor falou: Abraão, sai da terra e vai. E Abraão largou tudo e foi. Onde é que nós vamos fazer isso? Me ajuda a confiar que o Senhor nunca vai me levar para um lugar errado, nunca vai me mostrar alguma coisa que não é o melhor para a minha vida. Segunda passagem vai estar no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, que é o cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, que quando ele é cego, quando ele vê, sente aquela multidão passando, pergunta: quem é que está passando? Jesus. E ele começa a gritar. Quando ele ouviu que era Jesus, ele disparou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E as pessoas falavam com ele assim: para com isso, está gritando por causa de quê? Ele não vai te ouvir não. Mas Jesus já tinha escutado, né? E aí, ele continuou gritando. Quanto mais for falar para ele não gritar, mais que ele gritou. Aí que ele gritou mais alto. E aí Jesus parou e falou: chamai-o. Aí as pessoas falaram: ele está te chamando. Aí ele largou o manto dele e foi até Jesus. Então presta atenção. Quantos de nós também estamos parados à beira do caminho, com essa vida tão curta que temos, sem coragem de tomar uma decisão, porque não sabemos para onde ir, nem temos consciência que no que esse chamado é da santidade, e a gente não se atreve a entrar? Quantos de nós estamos parados, sem saber para que lado vamos, sem saber que somos filhos de Deus, e que o trabalho que temos é a matéria que trabalhamos para a nossa santificação? Quantos de nós precisamos de gritar: Jesus, tem de compaixão de mim, que estou à beira do caminho, que não enxergo, que não sei para que lado ir. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fala com ele: que queres? Que queres que eu te faça? Que queres? Fala: Jesus, me dá uma graça, me dê a graça de saber qual é a vossa santíssima vontade. O que o Senhor desejou para mim quando me criou? Me ajuda a ter guardado no meu coração que eu sou um filho, uma filha amada, fui criada antes do Senhor fazer o mundo, que o Senhor pôs um plano na minha vida, que esse plano meu, por menor que seja, faz parte desse projeto da salvação. Me ajuda a entender qual é a sua santíssima vontade para que eu possa cumprir. Que queres? Saber o que tu queres, porque a única coisa que eu desejo é cumprir a tua santa vontade. Me ajuda, Senhor.
Eu creio de onde eu vim para onde eu vou. Eu quero cumprir nesse curto tempo que eu tenho. Eu não quero ficar parado, perdendo tempo, deixando a vida correr, sem viver ela de verdade. Me ajuda. É isso que eu quero. Mas eu preciso ter coragem, Senhor. Porque quantos vão falar com você assim? Você está chamando Jesus? Bobagem, minha filha. Bobagem. Não vai resolver nada, a situação está resolvida. Pois eu te digo, grite. Quantos de nós gostaríamos de hoje gritar a Ele? Jesus, tem de compaixão de mim, olha a situação que eu estou. Me ajuda. Quantos de nós gostaríamos de gritar? Gritem. Porque Jesus ouviu do primeiro, mas Jesus não atendeu de primeiro para que Ele treinasse a oração. Então quando as pessoas falarem com você, não precisa insistir com a oração. Não, pois eu te digo, insista. Insista. E quanto pior for o problema, mais você grita. Mais insista. E Ele responderá. É extraordinário isso. Deus escuta desde o início. Antes de você abrir a boca, já sabe. Mas não deixe de chamar por Ele. Não deixe. E é tão interessante aqui, porque na hora, Ele deixou o manto. Quantas coisas estão precisando de deixar para seguir Jesus? De verdade. Mas Jesus fala que os maiores projetos do ser humano, tem hora que ele brinca, né? Então, os maiores projetos, as coisas mais extraordinárias que a gente possa pensar, não passa de brincadeira de criança aos olhos de Deus. Ah, meu Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Vai levar o que mesmo daqui? E fala, desapega das coisas da terra. Desapega. Largue as suas bagatelas, ele diz. Tenha coragem de dar um salto. E de verdade, o que te impede de seguir ao Senhor teu Deus? Ele largou o manto. O que na sua vida te impede? É falta de confiança? É entender que essas coisas, quando eu trago para vocês o livro de Nossa Senhora, é porque essas coisas são reais. A história de amor de Deus conosco não é uma história de conto de fadas. É real. Todos nós que estamos aqui cremos que Deus enviou o seu Filho por amor. Ele se encarna por amor. Ele vive a nossa vida por amor. Ele morre na cruz por amor, a redenção por amor. Ele abre o paraíso com o sangue dele e nos leva para uma vida eterna por amor. Isso não é brincadeira, isso é real. O mundo vai tentar te enrolar e falar, mentira. Não é mentira, é real. Isso é a única coisa real, o resto é ilusão, é o inverso. Então, o que nos impede de também dar um salto? O que está faltando? O que está nos amarrando? Que a gente de verdade não leva Deus a sério? Não transforma a nossa vida para poder viver com Ele, por Ele e nele? É o mundo que nos enrola e nos ilude. E é tão interessante que as pessoas falam assim, desista disso. Não desista. Eu digo para vocês, vá contra tudo e todos, não desista. Ele é a única coisa certa que nós temos na vida. E Jesus não nos chama só uma vez na vida não, ok? Deus nos chama a todos os momentos da nossa vida. Porque aqui fala coragem, Ele te chama. Mas Jesus não chama só agora não. Não é só agora não. Ele te chama todos os minutos da nossa vida. Deus está nos chamando. A gente que não presta atenção no chamado de Deus. Nós estamos distraídos com tantas vozes do mundo, tantos barulhos, e nós não estamos conseguindo escutar o assovio do pastor. Aquela voz que ele falou para Madalena, porque ele tem um timbre para chamar cada um de nós. Imagina, a Madalena estava chorando. E ele fala com ela, Maria. E ela sabe que é ele. Isso é extraordinário. Imagina, ele vai ter um jeito de chamar você. Ele tem um jeito que ele sabe quem é você. E ele vai te chamar. Esteja atenta para o que o Senhor te chamar, no momento que Ele te chamar. E vamos pedir a Ele, Jesus, aumenta a minha fé. Me dá coragem de gritar pelo Senhor, de entrar no seu caminho. Eu quero seguir os seus passos. Isso não é uma brincadeira. A nossa vida é transformada, inteiramente transformada, a partir do momento que você assume que é Ele que você quer seguir. Porque Bartimeu largou tudo e seguiu a Ele. O que te falta para seguir a Ele? O que de verdade, o que está te aprisionando para viver de verdade uma aventura de amor? Que andar com Jesus é viver uma aventura de amor. Não ter medo disso. Então, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, da minha história, do momento que eu estou vivendo. Me ajuda a ver, me ajuda a ter a disciplina, me ajuda a desejar o que o Senhor deseja. Me ajuda a viver a vossa santíssima vontade. Me ajuda. Me dê confiança. Me dê a certeza de que quando eu salto, eu não estou indo para nenhum lugar, a não ser para os seus braços. Me ajuda a ter coragem. E ao mesmo tempo que a gente vê aqui em Marcos, um homem cego gritando, a gente vê em Mateus, no capítulo 9, uma mulher de uma fé extraordinária.
Aquela mulher, lembra daquela mulher, daquela hemorragia que sangrava, tinha 15 anos, lembra disso? E ela pensava assim: se eu encostar somente na ponta do manto dele. Então no caminho que cuida, as pessoas que caminham com Jesus, tem os que gritam, e tem essa mulher numa fé de uma humildade, que ela só queria pegar, em silêncio, tocar no manto dele. Aí eu fico pensando que nós temos um privilégio. Nós não tocamos só no manto de Jesus, tocamos? Você tem dúvida disso? Nós temos Deus inteiro. Aonde? Em cada Eucaristia. Nós recebemos Ele inteiro, não é um pedacinho do manto dele, não. Eu recebo Ele inteiro. Quem somos nós? Quem somos nós para que Ele venha até nós? Quem somos nós para estar tão perto dEle? Quem somos nós para que Ele possa estar dentro de nós? Quem somos nós para que Ele seja o nosso alimento, o nosso sustento, o nosso remédio, o nosso médico? Quem somos nós? E mesmo assim a gente não consegue sair curado de uma missa do meu Eucaristia. Não cremos que recebemos Jesus vivo. Não cremos. As nossas pernas não tremem, nosso coração não dispara. Era para estar tudo desmaiado, saber que estou diante dele, vou receber Jesus vivo. É algo extraordinário. Essa mulher queria tocar, só pôr o dedo assim no manto dele, e nós recebemos ele vivo, e podemos recebê-lo todos os dias. Então como é que a minha fé pode crescer? Pelos sacramentos. Quanto mais eu encontrar com Ele, mais Ele tem a oportunidade de me transformar, mais Ele tem a oportunidade de me ajudar no meu caminho, de tirando de mim as coisas que me impedem, mais Ele fortalece a minha fé, pela escuta da palavra e pela Eucaristia, e me ensinar a humildade, que eu não sou nada, só tenho ilusão que sou bacana, que sou poderosa, tem poder, que tem dinheiro, que tem nome, que tem cargo. Isso serve para quê mesmo? Nada. A pandemia mostrou isso. Morreu todo mundo ninguém sabia o CPF, não sabia quanto que, nada, ninguém sabia, morreu assim indiscriminadamente. Não foi nada, não nos protegeu o dinheiro, o poder, o sobrenome, o cargo, absolutamente todos iguais. Mas presta atenção, Jesus, a minha fé precisa de humildade. Então aumenta a minha fé, Senhor, me dê confiança, me dê obediência, me dê coragem, me dê humildade. Eu quero também viver como essa mulher aqui nessa humildade. E o último trecho que eu quero andar com vocês é no Mateus capítulo 21. Jesus foi extraordinário, né, gente? Porque Ele veio como um de nós. A única coisa que Jesus não foi igual a nós foi no pecado. Então Jesus sentiu sono, Ele sentiu fome, Ele teve sede, Ele ficou cansado, Jesus chorou. Tudo que nós vivemos, Ele viveu, com exceção do pecado. Então nesse pedaço aqui, Jesus estava com fome. Ele foi aonde? Na figueira. Encontrou figo? Lembra dessa passagem? Não encontra figo. Mas hoje Ele veio na figueira, Ele veio até a gente. Ele veio até cada um de nós. E aí? Dá-me de comer. Entenderam? Hoje é com você, é comigo. Hoje Ele veio até nós. Vai encontrar o quê? Que fé Ele encontra em nós? Que fé? A Jesus, assim, eu tenho uma fezinha assim, bem petitinha, mas eu não vibro, Senhor. Eu tenho uma fé que dentro de mim meio morta. Eu sou mais ou menos um cristão domingueiro, que acho que sou maravilhoso, que eu vou à missa domingo. Que escândalo. Estou achando que estou maravilhoso na fita. Comungo uma vez por ano. Que bom. Confesso também uma vez por ano, tá ótimo, tá bom não, Filó? Não, uma vez por mês pelo menos. Nunca leu a palavra. Que bom. Maravilhoso. O que Ele vai encontrar quando Ele chegar em você? Que às vezes Ele vai encontrar um cristão só de casca, igual a figueira, que só tinha folha, só tinha aparência. Só parecia uma figueira, mas não tinha o fruto. Então, Jesus na cruz pediu o quê? Tenho sede. Sede de quê? Que tinha de água? Não, Deus tem sede de você. Sede da sua alma, sede do seu amor, sede da sua história. Da mesma forma que quando Ele vem aqui como se fosse figueira em cada um de nós, Ele tem sede da nossa história, da nossa vida com Ele. É isso. Cadê as obras da sua vida de fé? A fé sem obras é nada, é morta. Então eu faço as coisas não é por mim, é para quem? Por Ti, Jesus. Somente por Ti é que eu faço isso. Somente por Ti eu me levanto, eu me desgasto, eu me canso, eu sou consumida. Eu vou cuidar do meu irmão por Ti.
Eu amo meu irmão por causa de ti, Senhor. É somente assim. Então é preciso que eu pense hoje, se ele chegou aqui até mim, chegou, está aqui me olhando para cada um de nós, e nós não vamos ter nada para dar a Jesus? Ele olha para cada um de nós e pede, ele está com fome da sua história, do seu amor. É preciso que a gente pense. A nossa fé não é uma coisa para brincar, né? A nossa fé tem que ser transformada em vida. Tem que ser uma vida vivida com fé, é diferente. Uma coisa é viver uma vida, outra coisa é uma vida que é transformada pela fé, por um nome, por mais do que um nome, por uma pessoa. Viva, está aí, andando conosco. Isso que pode nos transformar. E aí quando a gente volta lá no Evangelho de Lucas 17, Jesus fala assim: com a fé que tendes, mesmo que ela seja um grãozinho de mostarda, se vocês falarem a essa moreira, arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedecerá. Por que Jesus fala que é uma moreira? Escolheu alguma coisa assim aleatória? Porque a moreira tem raízes profundas. Então presta atenção. Hoje na nossa vida, o que tem raiz tão profunda que não me deixa caminhar na fé? Quanta mágoa, quanta tristeza, quanta falta de perdão, quanta situação que eu estou parada. Às vezes estou parada no dia que eu perdi alguém, no dia que eu fui traída, no dia que eu enterrei alguém, no dia que eu tive uma notícia ruim. Quanta coisa está impedindo que você avance. Às vezes a gente está no deserto, mas o deserto não é lugar de ficar, é de passagem. Ok? Igual a turma lá do Egito. Deus Pai tira o povo do Egito para levar para a terra que vai ter leite e mel. A turma fica andando 40 dias no deserto, era para andar 40 dias, andar 40 anos. Para desobediência. Mas é uma passagem. A turma está andando no deserto, em vez de olhar para frente, está querendo saudade das cebolas do Egito. Então às vezes a gente não anda, porque está parado no passado. Solta o manto. Arranca, vamos pedir a Jesus. Arranca de mim, Senhor, a minha frieza, a minha indiferença. Me arranca da minha poltrona, Senhor. Do meu egoísmo. Do meu comodismo, Senhor. Que não quero me mover. Vão rezar. Ah, minha filha, estou no cansaço, se você soubesse. Mas chama essa mesma pessoa para uma promoção. Vai antes você. Fala, não podia viver sem isso, gente? Presta atenção. O que te impede de sair da mesmice? Vá até Ele, Ele te chama. Chama todas as vezes, chama inúmeras vezes. Ele te chama para que você possa ter uma outra vida com Ele. Fala, Senhor, arranca de mim essa moleza, essa assídia, essa preguiça, Senhor. Essa falta de coragem de assumir a minha fé. Essa falta de disciplina. Me ajuda. Me ajuda diante das situações mais difíceis. Se o Senhor falou que com a fé que eu tenho, que pode ser um grãozinho de mostarda, eu faço isso. Eu arranco tudo isso. Arranca para mim. Me ajuda, eu creio que o Senhor é vivo. Eu creio que eu te recebi. Eu creio que o Senhor tem poder de transformar. Eu creio. Então, é preciso pensar nisso. Porque quando a gente passa por situações tão difíceis, e como estava lá na primeira leitura de Abacuque, às vezes a gente vai vivendo momentos na nossa vida que a gente vai vendo tanta situação de opressão, de violência, do mal crescendo, de tanta impunidade, que a gente precisa entender que Deus está vendo todas as coisas, que existe uma luta, como diz Nossa Senhora, em silêncio que ela trava todos os dias, que eu não vejo, mas que nós que cremos, está escrito lá, o justo viverá pela fé em quem? Em Jesus, que veio ao mundo para me dar a vida eterna, para dar a cada um de nós. Então eu preciso começar a pensar que essas coisas são reais, para que eu possa começar a saborear o mel, as doçuras do céu. Existe muito mais do que a gente possa imaginar. Isso é real. Me ajuda, meu Deus, a crer, aumenta a minha fé. Então, diante da situação de opressão, diante das situações que me destroem, aumenta a minha fé. Como aquele pai, Senhor, que diante daquela situação do filho, que disse assim para o Senhor, se podes. Às vezes a gente fala assim com Jesus, se o Senhor puder, se tu podes. Porque quando os discípulos não conseguiram curar o filho, que tinha muitas convulsões, que tinha uma possessão diabólica, e eles não conseguiram, e ele então olha para Jesus e fala, se podes. Jesus fala, se podes? Que a gente nunca se esqueça diante de quem estamos, que a gente nunca se esqueça desse amor incondicional, que Deus nos dê a graça da fé no amor dele,
que é pessoal, intransferível, incondicional e eterno. E que não depende das nossas obras. Ele simplesmente nos ama. Que Ele nos dê força nisso, que essa fé possa incendiar o nosso coração. Que essa fé possa nos fazer alegres. Que essa fé possa nos dar coragem. Que essa fé possa nos fazer ser transformados. E que essa fé possa irradiar, para que a gente possa contaminar outras pessoas pela alegria de ter uma pertença. E que quando a gente ficar sempre assim, nessa dificuldade, diante de um obstáculo muito grande, diante de uma doença muito pesada, que a gente possa falar com Jesus a mesma coisa que aquele homem falou. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio. Que a gente possa dizer isso para Ele com toda humildade. Jesus, eu creio. De verdade eu creio. Mas me ajuda a acreditar. Cada vez mais a confiar, me abandonar, me entregar sem medo. Me ajuda, Senhor, a ter a consciência que eu estou apoiada e que esse apoio é sólido, que nunca vai faltar. Que o Senhor nunca vai me trair, nunca vai me abandonar. Nunca, Senhor. Fortalece a nossa fé. Que se essa fé é pequena eu consigo fazer tanta coisa. Fortalece a minha fé. Para que cada um de nós possa ser um instrumento de Deus nesse mundo. Que cada um de nós possa anunciar esse Deus vivo maravilhoso. Quem somos nós? Para ter um Deus tão doce ao nosso lado. Que nos ama, que cuida de cada um de nós, que olha para cada um de nós com amor. Com amor. Que a gente não tenha medo de viver essa fé. Que a gente não tenha medo de ser enganado, né? Que a gente fala, mas será que isso é verdade? Eu digo para vocês, é real. Pode se entregar a Ele. Jamais, jamais será decepcionada. Jamais, jamais será traída. Jamais. E Deus tem muito além do que a gente é capaz de sonhar. Não tem nenhum olho que viu, nenhum ouvido que ouviu. Nenhuma mente é capaz de pensar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, me dê fé. Essa fé é capaz de mudar a história. A minha história. Me ajuda a ser alguém que era um antes e um depois na caminhada com o Senhor. De verdade, eu quero ser olhada nos olhos e ser quebrado pelo seu amor. Que Nossa Senhora interceda por nós nessa noite, que nos dê algumas graças, né? A graça do rosário, ou pelo menos um terço. E a graça de ter uma fé. Eu peço a ela todos os dias, me dê um coração semelhante ao vosso, igual não tem jeito, semelhante ao vosso, para que eu possa amar e servir ao teu Filho Jesus todos os dias da minha vida. Vamos pedir a ela, me dê um coração semelhante. Eu quero viver uma fé um pouco parecida com a sua, que nada possa me amedrontar, mesmo que eu tenha um sábado longo de espera, como a senhora teve, mas que nada possa impedir, né? Não há noite, né? Não existe aquela música, não há noite que possa impedir o nascer do sol. Não há nada, nenhuma situação que Deus não possa mais. Então que essa noite a gente possa pensar nisso, que a gente tenha confiança incondicional, que a gente tenha um abandono à vontade de Deus, que a gente tenha um desejo absoluto de viver a vontade dEle com humildade, mas na confiança de que Ele, que nos ama, jamais nos abandonará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesta linda pregação da doutora Filó, Jesus nos chama mais uma vez. Não tenhais medo, crê somente. Mesmo quando a fé parecer fraca, quando as lutas nos fazem duvidar ou o coração pesa, Ele está pronto para nos socorrer. Basta um simples pedido sincero. Jesus, me ajude a acreditar, fortalece a minha fé. Não espere sentir-se forte para se aproximar dele. Venha como você está, com suas feridas, dúvidas e pequenez. Ele transforma tudo. Deixe que o Espírito Santo renove seu interior, que Nossa Senhora segure sua mão e que a palavra de Deus seja a luz no seu caminho. Lembre-se, a fé não é a ausência de dificuldades, mas a certeza de que Deus caminha ao nosso lado em todas elas. Confie, entregue, persevere. O Senhor é fiel. Insista com Jesus, pois Ele é o Senhor do extraordinário. Que essa mensagem toque profundamente o seu coração e traga renovação à sua vida. Amém. O que você achou do vídeo? Qual parte mais falou com você? Deixe nos comentários a sua oração ou o pedido que você quer entregar a Jesus hoje. Se essa palavra te abençoou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu like, ative o sininho e inscreva-se no canal para mais conteúdos que fortalecem nossa caminhada de fé. Juntos, vamos espalhar o amor de Cristo.
Deus te abençoe ricamente e até o próximo vídeo. Agora eu convido vocês a fazerem uma oração comigo. Senhor Jesus, eu venho até ti com o coração aberto e sincero, assim como a doutora Filó nos ensina. Muitas vezes minha fé vacila, as dúvidas me cercam, as dificuldades parecem maiores que minhas forças, e o peso do dia a dia enfraquece meu espírito. Jesus, me ajude a acreditar, fortalece a minha fé. Aumenta em mim a confiança no teu amor misericordioso. Ensina-me a falar contigo com simplicidade, como um amigo querido, a te visitar no sacrário e a entregar todas as minhas preocupações em tuas mãos. Quando o medo vier, lembra-me que tu estás comigo. Quando a fraqueza chegar, sustenta-me com teu Espírito Santo. Virgem Maria, Mãe da fé e nossa Mãe, intercede por mim, segura minha mão, purifica meu coração e ajuda-me a dizer sempre sim à vontade de Deus, como tu fizestes. Que o teu exemplo de confiança e obediência seja luz no meu caminho. Espírito Santo, vem, renova-me, inflama meu coração, dá-me coragem para perseverar, discernimento nas decisões e alegrias mesmo em meio às provações. Eu creio, Senhor, mas aumenta minha fé. Eu confio em Ti, Senhor. Ajuda-me a confiar mais. Eu te amo, Jesus, e quero viver para Ti. Que assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A oração é o grande segredo da nossa vida. A oração, ela é a força nossa. É o que o Pai, entre tantas coisas que Deus deixou para nós, Ele deixou para nós como falar com o Pai. Porque não existe um lugar mais especial, aonde por um mistério Deus está vivo em carne. Ele está ali encarnado, vivo. Se a gente fosse mais santo, escutar até o coração bater ali dentro do sacrário. Alguns santos ouviram. Jesus, quando conversa com uma mística que se chama Josefa, Josefa era uma religiosa e que era responsável pela parte de limpeza, de lavar, passar roupa de um mosteiro. E ele conversa com ela. Existe um livro exatamente desse tamanho, um livro muito grande. Mas tem um trechinho, todas as vezes que Jesus conversa com ela, ele conversa com ela como se conversasse com uma menina. Então ele explica assim: Josefa, como é que a gente sabe que vocês pertencem à mesma família? Se vocês têm o mesmo sobrenome, né? Então a gente identifica vocês. Então vocês, a partir do batismo, se tornaram todos filhos de Deus. Então nós que estamos aqui e os que não estão batizados, somos filhos do mesmo? Então Jesus veio nos revelar que a gente tinha um Pai. Então vocês imaginam quando os discípulos olhavam para Ele e via Jesus, igual foi hoje no Evangelho, que Jesus foi escolher os discípulos e Jesus passou a noite em oração. Jesus ia fazer um milagre, ele rezava. Ele foi ressuscitar Lázaro, ele, tudo que ele ia fazer, ele rezava. Então os discípulos ficaram olhando aquilo e eu fico imaginando que coisa mais encantadora devia ser Jesus falar com o Pai. E Jesus veio nos revelar que a gente tinha um Pai. Então os discípulos, em Lucas 11, no versículo 1,
os discípulos esperam ele terminar de rezar, que devia ser uma coisa encantadora, ver ele falando com o Pai. Falaram assim com ele: Senhor, ensina-nos a orar. A oração, ela é a força nossa. É o que o Pai, entre tantas coisas que Deus deixou para nós, Ele deixou para nós como falar com o Pai. Falar com o Pai é rezar, é orar. Então, quando alguém pergunta para você assim: o que você vai fazer? Você está indo o quê? Rezar? Você fala: estou indo me encontrar. Rezar é o encontro. Quem? Você e seu Pai. Eu estou indo me encontrar. Eu estou indo falar com aquele que pode. Eu estou indo matar a saudade da minha casa, do meu pai. É assim que a gente, como filho, deveria fazer. Estar sempre em oração, sempre voltada para Ele. Assim como Jesus nos ensinou que tudo que Ele ia fazer, Ele primeiro rezava. Então, nós precisamos de aprender o quão importante é a oração. Porque é ela que determina a nossa vida. Vocês lembram da história de Moisés? Quando eles estavam em guerra? E que, enquanto Moisés ficava com os braços para cima, os israelitas ganhavam. Quando Moisés cansava e o braço caía, eles perdiam. Por fim, o povo pôs Moisés assentado numa pedra e escoraram o braço de Moisés, os dois, até que eles venceram a guerra. A gente precisa aprender a estar em oração. Mas prestem atenção. A oração, ela precisa de ser uma oração que tenha influência direta na sua vida. Então, ela tem que ser concreta. Então, na hora de rezar, essa oração, ela tem que incidir na minha vida. Quando eu rezo, eu tenho que conversar com Deus, tudo. Eu preciso chegar diante dEle e contar para Ele como se Ele não soubesse de nada. Eu tenho que expor a Ele, mesmo com Ele sabendo. Até que vai chegar o dia que nós vamos rezar de uma forma que a gente só olha para Ele e sabe que está sendo olhado. Não demora. Por enquanto a gente chega e conta tudo. Porque é a única pessoa que tem paciência para nos ouvir. É Ele que vai conseguir fazer com que o nosso amor próprio ferido seja salvo ali. Ele que cura. Ele que vai tirar do nosso coração a inveja. Ele que vai tirar de nós o ciúme. Que são coisas que às vezes estão na oração e que estão me atrapalhando. É preciso que essa oração ela seja real, concreta. Porque senão a oração não tem sentido. Fica igual a vida de muitos cristãos que entram e saem da missa de domingo e resolveu o que na vida dela? Nada. Foi passear na igreja. Estou falando mentira? Não. Se perguntar o que o padre falou hoje, não sei. Qual foi o evangelho? Qual foi o salmo? Nada. Não sabe nada. Porque não estava lá. Várias vezes na missa o padre fala: oremos, irmãos. A gente às vezes não presta atenção, nem sabe que o padre falou isso, mas falou. É porque a gente não está ligado, não está atento. Orem. Abra o seu espírito. Há uma correlação tão linda. Quando Jesus fala: quando for rezar, entra no seu quarto, fecha a porta. Há uma correlação disso com o Apocalipse, que quando você fecha a porta do seu quarto, abre a porta do céu. E que você vai entrando, e tem alguém lá te esperando. Qual que é a senha para entrar? Tem uma senha. Como é que chama a senha? É Pai. Fala: Pai, só está aí? Ele fala: sua espera. Ah, o dia que a gente aprender essas coisas, quem vai nos suportar? Ninguém. Então a gente precisa aprender que nós temos uma arma. Essa é a nossa grande sustentação na vida. A gente reza pela alegria para agradecer o que aconteceu. A gente reza na tristeza, a gente reza na angústia, a gente reza quando está com o coração apertado. A gente reza quando tem que tomar uma decisão. A gente reza porque está acontecendo alguma coisa que eu não sei para que lado ir. Então eu tenho que pegar a minha vida, a minha situação, colocar na luz de Deus e ter a coragem de falar: para onde eu sigo? Me ilumina. Eu tenho que fazer aquilo que São Paulo falou no Evangelho de hoje, na carta de São Paulo aos Colossenses, que ele fala isso de uma forma tão linda. Ele fala isso aqui, que a gente tem que, assim como nós recebemos, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, quem quiser acompanhar, Colossenses 2,
versículo 6. Assim nele andai, arraigados nele, nele edificados e apoiados na fé. Cuidado para que uma notícia ruim não tire você do foco. Quando alguém fala, mas você acredita nessa bobagem de Deus? Isso é real. Então preste atenção na sua vida, aonde que você está arraigado e apoiado. Como é que a gente faz diante das grandes decisões da nossa vida? Precisamos de aprender a rezar. Essa é a nossa grande arma. Ninguém pode com alguém de joelho. Ninguém pode. Fala, Filó, mas como é que nós vamos rezar? Quais são os grandes inimigos nós da oração? O que mais te atrapalha a rezar? Para e pensa, nós estamos entre amigos. Traz uma água para mim, por favor. O que mais te atrapalha a rezar? O pensamento, a doida da casa. Cada um de nós tem uma louca. É a imaginação. Né? Teresa de Ávila falava isso com Jesus, né? Ela falava, hoje a louca está demais. Prende ela, porque a coisa não está boa, não. Você senta para rezar e está voando. Né? Voa, passeia. Gente, você está rezando, volta, mas está voando. Né? Não é assim? Então a louca da casa, a gente precisa identificá-la. Alguém aceita água? Qual que é a outra coisa que atrapalha vocês a rezarem? Qual outra coisa que atrapalha a rezar? A gente não se prepara para rezar. Então quando você chega diante de Deus, seu coração está distante dele. Até ele está na sua frente, você está coração fechado, duro. Reza com o lábio. A oração tem sentido? Resolve? Você não quebrou seu coração? Você não rasgou seu coração? Aqui, se vocês continuarem lendo Colossenses, vai falar que a gente foi circuncisado pelo batismo. É o nosso coração que foi circuncisado. É a ação do Espírito que trabalha no nosso coração. Então eu tenho que me preparar. Eu não estou indo para um encontro. Você vai para um encontro de qualquer jeito? Não. Então, vocês querem ver? Os nossos sentidos, eles não estão educados, não foram trabalhados. Quer ver exemplo disso? A gente acaba de comungar. Eu sou ministra aqui, eu fico vendo quando eu estou de frente. Vocês acabaram de receber Deus vivo. A gente não crê nisso. Então o povo para diante de Nossa Senhora. Presta atenção. Nossa Senhora depois. Eu acabei de receber Jesus. Aí, em vez de eu estar concentrado, primeiro eu estou vigiando quem está na fila de comunhão. Meus olhinhos estão ali, mas eu acabei de comungar. Estou vigiando quem está na fila. Se faz um barulho, eu abro o olho. Ou eu não é assim? Por quê? Jesus fala para uma outra mística assim. Quando você recebe uma visita importante na sua casa, e que você está com ela na sala, assentada, você deixa ela sentada na sala e vai para a janela, ver quem está passando? É assim que a gente faz com ele na oração, na comunhão. A gente deixa ele na sala, sentado, e vai ver quem está passando. Oi, nós estamos diante do Senhor. E o tempo é curto. Aproveita esse mistério, Ele em nós, eu nele, Ele em mim. Aproveita esse mistério. Encosta no rosto dele. Fala, obrigado. Porque o Senhor não desistiu. O Senhor não foi embora. Se eu tivesse ido embora, o que é ser de nós? Eu não comungo porque a gente merece. A gente comunga porque precisa. Porque Ele é a nossa vida, é a nossa alma. É a nossa força. É o corpo que nos carrega. E a gente comunga e fala, hein? Gente, você está com o Santíssimo. Você está com o Senhor. Presta atenção. E nós não falamos nem obrigado. Ficamos com o coração duro e indiferentes. Como se não tivesse recebido ninguém. E é Ele vivo. Olha que oportunidade. Ele não foi embora. Ele nos permite ser alimentado todos os dias. Falei, mas eu preciso sentar e conversar com Ele. Olha, é um Santíssimo. Se por minha conta é ter fila no Santíssimo, né? Porque não existe um lugar mais especial, aonde por um mistério Deus está vivo em carne. Ele está ali encarnado, vivo. Se a gente fosse mais santo, escutar até o coração bater ali dentro do sacrário. Alguns santos ouviram. Nós com pecado demais, larga para lá. Até melhorar, né? Mas vai lá e conversa com Ele. Vai lá e se rasga diante dEle. Vai lá e chora se for necessário. Vai lá. Quando eu falo isso com vocês é porque a gente precisa fazer isso. Se eu falo com vocês é porque eu já faço.
recentemente, deve ter uns 2 meses, diante de uma decisão difícil, que eu não queria. Vontade minha é uma, dele era outra, completamente diferente. Fiquei diante dele 3 horas sem sair do lugar. Falei com meu marido, acabamos de almoçar no domingo, eu falei com ele, eu estou indo diante do único que resolve minha vida. Não adianta falar com ninguém. A única pessoa que vai me acalmar é ele. 3 horas, está sentado, porque puxei a cadeira, fiquei diante dele, parada, assim, rezando, conversando. 6 horas, meu marido chegou e falou, você continua no mesmo lugar? Falei, no mesmo lugar. Diante do único que vai me convencer do que eu tenho que fazer, que é a vontade dele. O que ele falou? Nada. 3 horas com ele, calado. Mas meu coração saiu de lá em paz. Então, apesar de eu não querer fazer, eu fiz na obediência. Fácil? Demais. Então, é ali que se resolve as coisas. É ali. Porque a gente acaba de falar com ele e fala, Jesus me respondeu, não? Deixa eu te contar. Depois que você colocou o problema, colocou a situação, dividiu com ele, fala com ele, Senhor, viu isso? O que eu faço diante disso? A partir do momento que você perguntou, você calou, o que você disse que ia acontecer a partir dali foi decisão de quem? Dele. Isso é espetacular. É espetacular. Quando você fala, me ilumina nisso aqui agora, e de repente você toma uma atitude, quem é que foi que te ajudou? Ele. Vai dar errado? Claro que não. Essa é a confiança que tem que ter, porque a gente está diante de alguém que é vivo. É isso que vocês têm que aprender. Vocês têm que crescer nessa intimidade com Ele. E isso é oração. É aquilo que acalma seu coração. Que você entrou mal e saiu bem. Então, o dia que a gente entender disso, entender a grandeza disso, que a gente está arraigado nele, grudado nele, vocês vão fazer o que sem rezar? Nada. Teoricamente nada. Só que a gente faz tudo o contrário, porque a gente faz tudo sem perguntar para ele, depois a coisa frita a gente vem atrás dele. A gente faz o caminho inverso, sendo que se a gente fizesse primeiro com ele, a gente encurtaria tudo. Quantos problemas a gente diminuiria se de primeiro a gente se colocasse diante dele? Jesus, eu queria comprar aquela casa, aí vai lá e compra, mas não pergunta para ele não. Compra a casa, fica endividado, depois vem cá pedir ele para o dinheiro. O caminho é tão simples, mas nós somos indisciplinados. A gente não se mantém em oração. A gente está sempre disperso. A gente está diante de Deus e é outra coisa, porque se eu calo a boca, a cabeça fala, o coração fala, e a gente fica arrumando solução para Deus, a gente dá sugestão para Ele. Eu acho que o senhor devia fazer dessa forma. Então fala e faça, você já sabe, né? Estar diante dele, entregue e falar, seja feita a vossa vontade, não é fácil. Mas ao mesmo tempo é tão interessante que todas as vezes que a gente vai rezar, a gente tem que colocar para Deus a nossa incapacidade de viver as coisas que Ele quer. Eu tenho muita paixão com a Sagrada Face, hoje é dia dela. Hoje é dia da gente rezar o texto da Sagrada Face. É a oração da Sagrada Face, é a oração que mais mexe com o meu coração. Que ela fala assim, ó face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida. Fazei que eu ame somente a vós. Nada queira fora de vós. Ame-vos unicamente. E que enfim não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Que assim seja. Aí eu falo com ele assim, o Senhor está vendo a distância que existe entre o que eu acabo de falar e a minha incapacidade de cumprir. Que eu não sou capaz. De viver somente convosco, de vós, por vós e para vós. Falei, Jesus, então existe um desejo e uma incapacidade. Então olha para a minha miséria e me conceda as graças que me são necessárias para que eu possa cumprir o que eu acabei de falar. Mostra para ele que a gente não é capaz, a gente tem que falar com ele. Eu queria demais fazer só a sua vontade. Olha que eu fico na luta. Mas tem dia que gasta 3 horas diante do Santíssimo. Isso porque a gente é muito amigo. 3 horas sentado com ele. Vai falar, só tem certeza que é isso mesmo? Estou achando que o senhor não viu tal coisa. Só tem certeza, Jesus, não vou dar conta disso. Ele nem escuta. Jesus, não vai dar certo. Ele
escuta. Mas é preciso dizer. É preciso ter a intimidade, a coragem de dizer: Jesus, eu estou achando que isso está bom, não. Fala. Fala, conversa. Explica, chora. Pega a palavra, reza, explica e deixa, acalma o seu coração. Mas é preciso falar. A oração é o grande segredo da nossa vida. A oração é o que apazigua, aquilo que acalma, é aquilo que te conforta e aquilo que tudo transforma. Porque tudo a gente consegue pela oração. Tudo. Você quer ver uma situação mudar? Ajoelha e reza. Vai conversar com quem? Pode. Aprenda a não gastar energia onde ela não vai resolver. A gente sai contando para todo mundo resolver o quê? Nada, cada um te deu uma opinião depois mais doida. Vai lá e é de graça. E Ele está à sua espera. Eu fico tão impressionado com essas coisas. A oração é uma das coisas que me impressiona tanto. Como é que eu falo e Ele me escuta? Como é que eu falo aqui e Deus age? É uma coisa, é de muito amor. É muito amor, que Ele está atento ao que nós estamos ali. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe quando eu estou me entregando, que eu estou entregando alguma coisa para Ele e Ele vai agir se eu me entrego. É encantador. É encantador pedir intercessão de Nossa Senhora. É encantador ver como é que ela, naquele silêncio dela, ela age. Nós temos esse tesouro na mão, que se chama oração. E a gente não aprendeu até hoje. A oração é o grande segredo do cristão. É a arma do filho. Eu falo que é o nosso telefone para falar com o pai. Então, quando eu vou me preparar para encontrar com ele, pensa que você tem para falar. E também vai na espontaneidade, vai contando as coisas para ele. Fala: vem cá só para te contar um negócio. O amigo, vem cá para te contar isso. Só para te contar. E o Senhor faça como o Senhor quiser. Me orienta, me dá o caminho. Me ajuda a ser santo. É simples? Não. Porque a santidade no fritar dos ovos é fazer a vontade de Deus. Então a gente precisa pedir a Jesus que nos ajude. Que de verdade Ele nos ensine a rezar. Que de verdade Ele nos conceda essa graça. De que nada nos distraia quando a gente estiver aqui ajoelhado rezando. Mas que a gente esteja pensando na pessoa dEle. Saber que estamos diante dEle. E de mais ninguém. Então naquele momento nada mais interessa a não ser você e Ele. É simples e é complexo. Porque nós temos que domar a nossa natureza humana. De querer trazer soluções para Ele, de querer mudar as coisas, de querer com a nossa conversa seduzir a Deus. É o contrário. Então vamos pedir a Ele essa graça. Eu quero pedir para vocês a permissão, que eu subi com o meu telefone, por causa de que eu quero terminar com um trechinho de um poema sobre Nossa Senhora, que quem divulgou em 1950 foi Fulton Sheen. Foi um grande bispo. E não foi ele que escreveu esse poema. Na verdade, ele foi um arcebispo norte-americano. E é lindo esse poema com Nossa Senhora, que é dessa questão da oração. É a graça que a gente precisa aprender. Porque a oração é o remédio da nossa alma. É saber conversar com Deus. Você já entregou, está entregue. Saber de verdade que a oração sua, Deus nos dê a graça de rezar não com os lábios, mas com o nosso coração. De verdade, sem mentira, sem esconder nada, sem subtrair nada, sem acrescentar nada, colocar nua e crua cada história diante dele, né? Com a confiança absoluta que Ele escuta e Ele vai agir, porque Ele é Deus e ninguém pode com Ele, ninguém pode com Ele, ninguém, tudo muda por causa dele. Querida Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, diz-nos o que falar. Não costumavas nos teus joelhos sentá-lo com afeição? Não lhe cantavas tu também, como a mamãe, uma canção? A sua mãozinha de noite tu seguravas? Contavas a ele histórias do mundo? Ele não chorava?
Se eu conto a Ele pequenas coisas que me acontecem, tu achas mesmo que essas coisinhas o enternecem? Fazem barulho as asas dos anjos? Tu que já sabes, conta para nós. Será que Ele escuta quando nós sussurramos? Será que Ele entende agora, se nós falamos assim? Querida Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, tu sabes nos ensinar. Antes de encerrar esta pregação da doutora Filó, vale guardar uma verdade que transforma a vida. Quem aprende a rezar nunca caminha sozinho. A oração não muda apenas as circunstâncias. Ela muda, antes de tudo, o nosso coração. É diante de Deus que encontramos paz para as tempestades, direção para as decisões difíceis, força para continuar quando tudo parece perdido e esperança quando as respostas ainda não chegam. Como foi tão bem lembrado nesta reflexão, Jesus nos ensinou que tudo começa na intimidade com o Pai. Antes dos grandes milagres, antes das grandes escolhas, antes dos momentos decisivos, ele rezava. Se o próprio Filho de Deus buscava o Pai em oração, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Não existe problema grande demais para Deus, nem coração tão ferido que Ele não possa restaurar. Basta que tenhamos a coragem de nos ajoelhar, abrir a alma e confiar que Ele está ouvindo cada palavra, cada lágrima e até os silêncios que não conseguimos explicar. Que hoje você tome a decisão de fortalecer sua vida de oração. Não espere a dor bater à porta para procurar Deus. Faça da oração o seu primeiro caminho e não o último recurso. Quando aprendemos a entregar tudo nas mãos do Senhor, descobrimos que a verdadeira paz não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está conosco em todos os momentos. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando reencontrar a esperança e fortalecer sua fé. Deixe o seu like para que esta palavra alcance ainda mais pessoas. E inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões que aproximam você de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça sua fé e faça da oração a maior força da sua caminhada. Deus o abençoe. Agora, vamos fazer uma oração para pedir ao Senhor que nos ensine a rezar. Pai amado e misericordioso, neste dia eu me coloco diante da tua presença com o coração aberto. Assim como os discípulos pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar, eu também faço esse pedido. Ensina-me a falar contigo com sinceridade, confiança e amor. Que a minha oração não seja apenas palavras repetidas, mas um verdadeiro encontro entre um filho e um pai. Senhor, tira de mim tudo aquilo que me afasta da tua presença. Afasta as distrações, as preocupações excessivas, a ansiedade, o medo e a agitação que tantas vezes impede meu coração de permanecer em silêncio diante de ti. Dá-me um coração atento, capaz de ouvir a tua voz acima de qualquer outra. Jesus, eu te entrego tudo o que pesa sobre a minha vida. Entrego minhas lutas, minhas dúvidas, minhas dores, minhas decisões, minha família, meus sonhos e também minhas fraquezas. Tu conheces cada detalhe da minha história, mas hoje eu quero abrir a minha alma diante de ti, porque sei que és o único capaz de transformar aquilo que ninguém mais consegue mudar. Ensina-me a confiar na tua vontade, mesmo quando ela for diferente da minha. Dá-me humildade para aceitar os teus caminhos e coragem para obedecer, sabendo que os teus planos sempre são melhores do que os meus. Que eu nunca tome decisões sem antes buscar a tua direção. Senhor, faz com que eu encontre na oração o meu refúgio, a minha força e a minha paz. Que diante das dificuldades eu me ajoelhe antes de reclamar. Que diante das incertezas eu procure primeiro a tua presença. Que diante das vitórias eu jamais me esqueça de agradecer. Nossa Senhora, Mãe querida, tu que guardavas tudo em teu coração e vivias em perfeita comunhão com Deus,
Ensina-me a rezar com simplicidade, fé e perseverança. Conduz-me sempre para mais perto do teu Filho Jesus. E que, ao terminar esta oração, eu saia fortalecido, renovado e cheio da certeza de que nunca estou sozinho, porque o Senhor caminha ao meu lado em todos os momentos da minha vida. Eu entrego tudo em tuas mãos e descanso na certeza de que o Senhor já está cuidando de cada detalhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.